os nossos corações estejam assim perceptíveis ao que Deus quer falar com a sua igreja. Glória a Deus. É uma passagem bastante conhecida da palavra de Deus, né? Que fala sobre o chamado deste homem chamado Mateus. Em algumas versões, né, de outros evangelhos, ele é chamado de Levi. Glória a Deus. E um dos apóstolos que Jesus chamou, uns eram pescadores, Simão, Pedro, outros tinham envolvimentos com políticas extremas, né, como era Simão o Zelote. Tinha outros que, no caso desse aqui, era um judeu a serviço de Roma, que ele era cobrador de impostos. E falando de cobrador de impostos, né, ele tinha também algumas questões que ele cobrava além do que era previsto. Por isso que havia todo um ódio, uma aversão por parte dos religiosos acerca dos cobradores de impostos. Glória a Deus. Então, o apóstolo, o próprio escritor, né, Mateus, acreditamos que foi ele mesmo que escreveu esse evangelho, ele vai registrar a sua própria experiência de como Deus chamou ele para o evangelho de Cristo. Eu sei que cada um de nós aqui fomos chamados. Alguns nasceram no evangelho, alguns vieram de um mundo perdido, de drogas, de alcoolismo, de promiscuidade e até mesmo de uma vida corrupta, porque nós não somos por natureza justos, nós somos pecadores, na verdade. Glória a Deus. O texto diz bem claro, no versículo 13: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Ele veio chamar, Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, Deus, a maior missão de Deus para a humanidade, está lá no Evangelho de João 3, né, quando Deus revelou o seu amor para com todos os homens, revelou a sua graça. Ele diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Glória a Deus por essa missão que Deus enviou o seu filho. Glória a Deus. E por causa desse envio, nós fomos abençoados com o evangelho da graça de Deus, porque até aqui o Senhor se compadeceu de nós. Mas, meus amados irmãos, voltemos para o chamado de Jesus. Notemos que aqui eu quero destacar pelo menos 3 classes de pessoas concernente ao chamado de Deus. O primeiro grupo que eu quero destacar são esses pecadores publicanos, que de uma forma ou de outra as pessoas não conhecem o chamado de Deus. O segundo grupo que eu quero falar é sobre os discípulos de Jesus. Para que nós fomos chamados? Glória a Deus. Você foi chamado para uma missão aqui na terra, a missão de Deus para a sua vida. Mas tem um terceiro grupo que eu quero destacar nesta passagem, que está no versículo 11, que é os fariseus. Esses aqui, eles não têm uma compreensão do que é realmente, eles não entendem o chamado de Deus. Então, de forma geral, Deus tem um chamado para cada um de nós. É claro que nem todos são chamados para serem pastores, nem todos foram chamados para serem apóstolos, nem todos são chamados para serem profetas, nem todos são chamados para serem evangelistas, nem todos são chamados para serem pastores novamente, ou mestres, mas que há um chamado geral. Deus chama todos nós
com o propósito de servi-lo e adorá-lo. Você nessa noite veio a este lugar. Aqui é o lugar do encontro daqueles que foram chamados para exclusivamente adorar o único Deus verdadeiro, o Senhor da glória. Glória a Deus. Então você tem liberdade para demonstrar a sua gratidão a Deus, para demonstrar a sua adoração a Deus, porque só Ele é digno de adoração. Então a igreja de Jesus é chamada para adorar o Filho de Deus. Glória a Deus. E aqui nós fazemos isso com louvores, aqui nós fazemos isso com adoração, com orações, aqui nós fazemos isso com gratidão a Deus, aqui nós expomos a nossa adoração ao único Deus verdadeiro, e toda honra, toda glória, todo louvor pertence unicamente a Deus Todo-Poderoso. Quem acredita nessa palavra, diga um amém. Você veio para adorar, você foi chamado para adorar. Glória a Deus. Como a irmã cantou o hino 77. Você quer ser um vencedor? Então comece a desempenhar o chamado de Deus na sua vida. Comece a adorar o Trino Deus, o Todo-Poderoso. Porque quando você adora, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Foi citado aqui numa canção que Ana, uma mulher que estava atribulada de espírito, angustiada, então ela chegou no templo. Na verdade não era um templo, era um local de adoração que ainda não tinha sido feito no tempo de Eli, lá no tabernáculo de Siló. Mas ela não esboçou muitas palavras, ela somente adorou a Deus com um coração contrito e quebrantado. Irmãos, aquela oração, ela foi além do santo dos santos terrestre. Ela alcançou o coração de Deus. E quando Deus viu a adoração da sua serva, quando Deus viu o clamor de uma serva de Deus no tabernáculo em Siló, Deus abriu as janelas dos céus. Deus ouviu a oração daquela mulher. Deus usou até a boca do sacerdote Eli. Ele disse assim: vai em paz, porque Deus ouviu a tua oração, porque Deus trabalhará na sua causa. Glória a Deus. E a tristeza foi embora, e a dificuldade do coração daquela mulher foi embora, porque ela valorizou o chamado de Deus. Ela foi chamada para adorar a Deus. E é esse o primeiro requisito do chamado. O missionário, ele deve adorar a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é interessante essa questão da adoração. Glória a Deus. Você quer receber de Deus? Você quer receber o toque de Jesus nessa noite? Faça como lá em Mateus capítulo de número 8. Quando Jesus descia do monte, ele se encontrou com um rapaz que tinha um problema de enfermidade. Esse rapaz tinha que viver conforme a gente experimentou um chamado isolacionismo, né? Isolado da população. Mas ele, antes de pedir alguma coisa, porque é interessante que nós, quando chegamos diante de Deus, o que a gente faz costumeiramente? Senhor, eu preciso pagar o cartão. Senhor, eu tenho aquela prestação. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor me dê uma bênção. Mas antes de pedir alguma coisa, aquele jovem se prostrou-se diante de Jesus. E o que foi que ele fez? Ele o adorou. Depois ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar nessa hora. E a resposta de Jesus para aquele homem foi: quero. E ele tocou no corpo daquele homem com a lepra e disse: seja curado em nome de Jesus. Eu estou falando aqui como um servo, né? Em nome de Jesus,
seja curado, seja curado. O segredo é adorar a Deus. Há um mistério na adoração. É para isso que a igreja foi chamada. Glória a Deus. Quando o profeta estava lá no templo, fala do profeta Isaías. Você faça uma leitura bem assim, acompanhada do capítulo 5 de Isaías. Isaías vai falar sobre os ais. Ai do fulano de tal. Tem vários pecados que ele vai denunciar. Vai nos denunciar os que tomam posse do que não é seu, dos que se ficam ricos ilicitamente. Ele vai denunciar os pecados da nação, a corrupção dos políticos, dos príncipes, o pecado das pessoas. Mas quando ele vai para o templo, quando ele vai orar, ele vai adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus, através da adoração do profeta, quem sabe o que Deus fez? Deus deu uma visão a ele, uma visão de como é a adoração celestial. Como era a adoração? Você sabe? Ele viu os serafins cantando aquela canção diuturnamente. Estou falando diuturnamente porque lá no céu não tem o tempo. A adoração é contínua. Aqui nós nos reunimos 1h30 para a gente adorar. E é verdade que muitas vezes nós adoramos o tempo, mas os anjos que estavam lá adoravam diuturnamente. Então eles cantavam para Deus a seguinte canção, que você sabe qual é, né? Qual é? Eles declaravam, ele disse eles tinham 6 asas. Com 2 eles estavam ali na presença de Deus voando. Com 2 eles tinham uma reverência diante do Santo dos Santos. Com 2 ele cobria os seus pés em obediência ao único Deus. E eles cantavam em uníssono, uma só voz, a expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é Yahvé Sabaô, ao Deus que governa, ao Deus que reina, ao Deus que coloca, ao Deus que tira, ao Deus que fere, ao Deus que cura. Aleluia. Isaías contemplou a santidade de Deus. E sabe qual foi a reação do adorador? Ele estava denunciando os outros, mas Deus tem um chamado para ele. E ele disse: ai de mim. Ele, como reconheceu Mateus 5, lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que se rende a Deus em adoração e diz para Deus: Senhor, Tu és tudo na minha vida, eu não tenho nada, eu sou pó e cinza. Aleluia. Como Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou um pecador. Quando Jesus multiplicou a pesca maravilhosa, glória a Deus. Meus irmãos, o chamado desse primeiro grupo, para aquelas pessoas que não conhecem o chamado de Jesus, é um chamado específico para o arrependimento. Note aí o versículo, vá para o texto que eu li, capítulo 9, versículo 13, a parte final: porque eu não vim chamar os justos, mas sim... Quantos foram chamados aqui estando debaixo do pecado, e Jesus apareceu na sua vida e disse: segue-me, segue-me, segue-me João, segue-me Pedro, segue-me Mateus, segue-me Maria. Glória a Deus. Então, como estava a situação da humanidade? Como está a situação do homem sem Deus, do homem que não experimentou o chamado de Deus? Eu queria que você olhasse para esse versículo que eu disse, que Mateus estava assentado na
Vamos para o texto. Capítulo 9, versículo de número 9. A Bíblia diz: Jesus passando adiante dali, viu um homem assentado na alfândega. Ele chamava-se Mateus. Quando Cristo principia o seu ministério na Galileia, exatamente no capítulo 4, versículo de número 15. Se você puder acompanhar comigo. Hoje não tem, né, os versículos aqui não, né, irmão? É só se puder, né? Capítulo 4, versículo 15. Jesus vai dizer assim, uma profecia bíblica: a terra Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Esse é o versículo 15. Olha o ambiente que Jesus foi pregar. Jesus deixa Jerusalém repleta de religiosidade, e ele vai para um lugar onde havia uma abundância de gente envolvida com todo tipo de pecado, pessoas que estavam subjugadas ao pecado. Mas eis que o Galileu se manifesta lá no mar da Galileia, e ele vem com a missão principal. Ele veio chamar homens e mulheres pecadores ao arrependimento. E o versículo 15 é uma profecia do Velho Testamento, exatamente do profeta Isaías, para que se cumprisse o que foi dito: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galileia das nações. Versículo 16 do capítulo 4. Um povo que estava assentado, como é que eles estavam? Assentado em trevas. Assim está a situação daqueles que ainda não compreenderam, daqueles que ainda não experimentaram o chamado de Deus. O homem vive trevas, a pessoa está em trevas, ele não viu, aí de repente veio uma grande luz, que era o Cristo da Galileia, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, o que acontece? Raiou a luz. Há uma esperança para o perdido pecador, há uma esperança viva. Ainda que o homem esteja subjugado, debaixo das trevas, morto, mas eis que a luz de Cristo vai raiar novamente, e a luz vai resplandecer, e os que estão mortos nos seus delitos e pecados, Deus irá chamá-los ao arrependimento. Glória a Deus. Então, se nessa noite, eu creio que há muitas pessoas que precisam entender o chamado de Deus, o chamado do arrependimento. Às vezes a mensagem do arrependimento é para o pecador que quer aceitar Jesus, mas a mensagem do arrependimento também é para nós, igreja de Jesus. Veja o que acontece com uma igreja que perde o primeiro amor. O Senhor diz: lembra-te de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras, arrepende-se. Há um chamado para arrepender-se, há um chamado para a oração do publicano, que Jesus disse. O fariseu vocês conhecem, né? O fariseu disse: Senhor, te dou graça. Ele só coloca as obras, porque eu sou um homem bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmolas, eu não adultero, eu não me prostituo, eu sou uma pessoa que jejum, sou uma pessoa que até dou o dízimo na igreja, na sinagoga, enfim, eu estou perfeito. Aí Jesus disse que tinha um homem que subia também, né? E ele dizia, não tinha nem coragem de falar, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício para comigo, tem misericórdia de mim. Jesus justifica aquele homem, mas aquele que se auto eleva foi reprovado por Jesus. Meus irmãos, nós somos chamados, o pecador é chamado ao arrependimento. Esse é um chamado que todo homem tem que responder. Mateus respondeu. Você já respondeu esse chamado? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já está seguindo Jesus? E a palavra que Cristo falou para Mateus no capítulo 9, certamente Mateus já ouviu falar de Jesus, certamente Mateus ouviu falar dos milagres de Jesus, certamente Mateus ouviu falar das grandezas de Jesus. E quando Jesus chama especificamente, ele disse uma palavra, no capítulo 9, versículo 9, ele disse: segue-me. Qual foi a resposta que o pecador Mateus deu a Jesus?
imediatamente levantando-se, o seguiu. Agora Mateus está seguindo Jesus. Ele vai fazer parte do discipulado. Na verdade, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos chamados para ser discípulo de Jesus. Mateus 11, 29, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Depois ele diz no versículo 29, aprendei de mim. Você quer aprender de Jesus nessa noite? Você quer ser discipulado pelo Senhor Jesus Cristo? Pastor, eu já sei de tudo da vida cristã. Você precisa aprender mais. Sabe qual é a lição principal? Humildade. A lição da humildade. Aprender de Jesus é incorporar no discípulo o caráter de Cristo. Incorporar na vida cristã o caráter do Cristo Todo-Poderoso. Glória a Deus. Nós somos chamados para aprender de Jesus. O discípulo é chamado, irmãos, é o seguinte, é uma palavra que eu acredito que é muito importante, porque de forma geral nós somos chamados para ser discípulo. Essa é como eu falei, né? O discípulo ele é um adorador. O discípulo é o aprendiz. O discípulo está disposto a aprender. Glória a Deus. Porque para ele aprender, para que ele possa fazer discípulos, essa que é a verdade. Glória a Deus. Mas irmãos, o chamado de Jesus, eu queria que você lesse em 1 de Pedro. Eu achei interessante esse versículo, capítulo 2, versículo de número 21. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós, conforme o ensinamento dessa carta, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz que nós, porque para isso sois chamados. Somos chamados para quê? Como Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigais as suas pegadas, seguir os passos do Mestre. Irmão, seguir os passos de Jesus não é fácil. Quem fica diz que o irmão até falou isso aqui, ser crente não é fácil não. Ser discípulo de Jesus não é fácil não. Porque tem hora que o homem vai querer reinar. A carne quer sempre reinar. É ou não é? Mas se fosse Jesus, o que Jesus faria no seu lugar? Você quer aprender a ser discípulo nessa noite? Tem alguma coisa que você vai ter que renunciar. Glória a Deus. Seguir as pegadas do Mestre. Aprender de mim. É um chamado para aprender. É um chamado para ser discipulado. É um chamado para servir. De repente Mateus, não sei se vocês lembram aquele projeto Mateus que houve na época do Billy Graham, que se foi o Billy Graham que foi muito antes do estádio que houve aquele evento lá do Franklin, né, Graham. Ele fez tipo assim a gente convidava as pessoas, aí tinha assim um programa na televisão, né, um filme, uma mensagem, aí você convidava os seus amigos. Não sei se vocês participaram desse na época. A gente fez isso aí lá na congregação que eu estava. E ali a gente convidava, foi isso que Mateus fez. Como é que eu posso servir a Jesus? Eu vou fazer aqui um jantarzinho aqui, eu vou fazer aqui uns comes assim, chamar meus amigos mais íntimos. E os amigos dele é só publicanos, pecadores. E no meu chamou a igreja, chamou Jesus. É interessante quando você faça um evento na sua vida, na sua casa, chame Jesus. Jesus, vem cá, toma o primeiro lugar nessa festa, toma o primeiro lugar nessa casa, toma a frente desse evento, toma a frente desse trabalho, glória a Deus. E Jesus foi chamado, e eles estavam sentados à mesa. Foi uma forma dele servir. Ele serviu um jantar para o Mestre. Ele quis honrar a Cristo. Ele quis homenagear a igreja, os discípulos. Ele era um novo discípulo.
Então ele procurou se esforçar para servir. Qual a melhor maneira que eu tenho? O chamado, irmão, envolve isso. Quais são os talentos que Deus me deu? Qual é a área da igreja que eu posso servir? Qual é o momento da igreja que eu possa me engajar? Deus nos chamou para sermos militantes dessa causa, a causa do Evangelho. Deus chamou homens e mulheres para militar a causa de Cristo. Glória a Deus. Você quer ser chamado para ser um militante de Cristo? Glória a Deus. Militante de Cristo. Mas interessante, a figura aqui que nós vamos olhar agora para o chamado de Mateus, chamado para servir, chamado para aprender. Mas repare comigo aqui o capítulo 9 que eu li. Voltemos ao texto base. E aconteceu, versículo 10, que estando ele em casa, na casa de Mateus, Mateus programou lá ele sempre fazia essas festas, porque antigamente quando a pessoa não era crente, né, era bebedeira, cerveja, era aquele som alto que incomodava os vizinhos. O pessoal não pode nem dormir à tarde, é um sonzão alto. É um pessoal que parece que tem um problema dos ouvidos. Ele quer mostrar o potencial do seu som, e aí chama os amigos. Mas agora a situação mudou. Mateus não era mais aquele velho homem. Mateus agora chama os seus amigos. Mateus convida Jesus, chama os discípulos, serve um jantar. Aonde? À mesa. Aqui nós vamos aprender que o chamado do discípulo é um chamado para a comunhão. Comunhão uns com os outros. Um chamado para estar juntos. Um chamado para desenvolver amizades. Um chamado para ser amigo dos amigos de Jesus. Um chamado para estar à mesa. Estar à mesa é comer do pão. Esse pão tanto simboliza a repartir o pão, como dizem Atos, como simboliza essa comunhão, como simboliza também esse ato individual de cada um de nós se alimentar do pão que desceu do céu. Muitas pessoas estão famintas, até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes nós passamos o dia todo, corremos para lá, corremos para cá. Mas meus irmãos, entenda-me, há uma necessidade, conforme Mateus diz, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A pessoa fica sem se alimentar. Tem algum irmão que consegue passar um dia sem comer nada? Deus me livre, vai desmaiar, né? E espiritualmente falando, como é que fica a situação? É um convite que eu faço a você e a mim também. Esse convite é para nós, viu? O pastor não é maior do que as ovelhas, não. O pastor come do maná também. Sou ovelha de Cristo. Se eu não me alimentar do pão que desceu do céu, eu vou ser fraco. Você vai ser fraco. Não tem pessoas fortes, tem pessoas fortalecidas. Já a Bíblia diz: jovens, vós sois fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Na tentação de Jesus, Jesus só vencia o diabo com essas palavras. O diabo sugeriu, o diabo ele gosta de tirar o foco da adoração, não é verdade? O diabo propôs lá uma coisa boa para Jesus: reinos, glória, poder. Ele disse: tudo isso eu te dou, se tu vins me prostrar e me adorar. Como foi que Jesus falou, hein? Está escrito. Ele disse: vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás, só a Deus servirás. Amém, irmãos? Esse é o chamado do discípulo. Ele foi chamado para estar à mesa, para comer do pão. Ele foi chamado para estar em comunhão com Cristo, em comunhão com os discípulos. Ele foi chamado para servir, foi chamado para adorar. Ele foi chamado para ser útil no corpo de Cristo. Há um chamado específico, há um chamado geral, mas de uma forma ou de outra, todos nós somos chamados para contribuir com o corpo de Cristo aqui na terra, com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos,
há um chamado de mudança, uma mudança aos poucos. Pastor, eu aceitei a Jesus, mas ainda tem algumas coisas que está difícil, mas não é impossível. Glória a Deus, porque a Bíblia diz em Mateus capítulo, o Sermão do Monte, eu achei esse Sermão do Monte, ele é interessante. No capítulo 5, versículo de número 7, nós somos chamados para encarnar o caráter de Cristo. Isso aqui não é fácil que eu estou falando aqui. Jesus diz: bem-aventurados misericordiosos. Por quê, irmãos? Porque só quem tem misericórdia alcança misericórdia. Você foi alcançado pela misericórdia de Deus. Amém? Então você agora tem a disposição na sua vida de também ministrar a misericórdia. Glória a Deus, ter misericórdia, ter compaixão. Olhe, eu estou falando isso porque o terceiro grupo aqui que eu quero mostrar são aqueles que não compreendem o chamado de Deus. Estava lá os pecadores que estavam sem chamado. Jesus estava trazendo a mensagem. Estava o discípulo estava entendendo o chamado. Mas tinha o terceiro grupo. Vocês já perceberam no capítulo 9 de Mateus, versículo de número 11. Quem são eles? Os fariseus. Os fariseus começaram a ver aquilo e disseram aos discípulos: como é que pode? Como é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? E aí, meus irmãos, nós vamos mostrar aqui que esse terceiro grupo são aqueles que não entendem o chamado. Eles são religiosos. Eles estão indo à igreja, eles iam ao templo, como eu falei, os fariseus, os publicanos, os religiosos. Mas eles, pensa aí, eles não entenderam o chamado de Jesus. Eles pensam que foram chamados para apontar os supostos erros de Jesus e da igreja. Vez por outra você vai encontrar alguma pessoa que parece que é mestre, mas não se converte. Começa a apontar o defeito. Irmão, igreja tem defeito? Sim ou não? Qual é a igreja perfeita que não tem problema? Não tem nenhuma. Onde tiver gente, você vai ter que aprender a conviver até com aquelas pessoas que, um Simão Pedro da vida, você vai ter que conviver com essas pessoas. Irmão, não dá para suportar não, humanamente não dá, mas a graça de Deus vai te fazer suportar. Glória a Deus. Pois é, esse cidadão são aqueles que apontam os defeitos. Como é que pode estar aí Jesus convivendo com os pecadores, apontando os defeitos do discípulo, apontando os defeitos da igreja? Pessoas que só vê erro, pessoa que não entendeu o chamado de Deus. Glória a Deus. Não estou defendendo aqui os erros, irmãos. Sabemos que nós vamos crescendo em graça. Algumas coisas você ainda está caminhando como um menino, mas Deus te chamou para a maturidade. O caminho da maturidade é um caminho longo. Você tem que percorrer esse caminho. Há muitas pessoas que ainda passaram anos e anos na igreja, mas ainda não se converteram, ainda não abriram o coração, ainda não adoraram, ainda não serviram. Mas esse é um chamado que Deus toca nessa noite. Ele quer renovar o chamado de Deus na sua vida. Ele quer que você siga Ele. Ele quer que você se posicione. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para apontar A, B ou C. Nós somos chamados para apontar lá na cruz. Cristo salva o pecador. Lá na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele está à destra do Pai. Ele virá outra vez. Ele cura os enfermos. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele renova, Ele restaura, Ele dá vida nova. Glória a Deus. Meus irmãos, tem gente que acha que, nessa visão aqui do chamado, que a justificação é somente por aquilo que eu faço. Irmãos, nós fomos chamados para as boas obras, Efésios 2:10, para desenvolver as boas obras. Mas conforme Efésios capítulo 2, lá no versículo 5, diz que
ou 6, diz que a salvação é pela graça, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça nós estamos aqui nessa noite. É pela graça que nós adoramos a Deus, é pela graça que nós servimos a Deus, é pela graça que nós fomos alcançados por Deus, é pela graça que nós adoramos ao nome do Senhor Todo-Poderoso, é pela graça que nós somos transformados. Glória a Deus. Esses homens, esse terceiro grupo que não compreende o chamado de Deus, eles se justificam, eles acham que a salvação, Jesus disse: eu não vim chamar. Na verdade eles estão doentes e não sabem. A pior doença é quando a pessoa não reconhece que está doente e quer levar a vida enferma. Mas está aqui o nosso Jesus, Ele toca na nossa vida, Ele toca no nosso coração e Ele nos cura nessa noite, amém? Ele disse: não necessita, versículo 12, não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Se você acha que está tudo bem, está precisando de cura. Glória a Deus. Esses daqui não entendem o chamado de Deus. Esses aqui não são saudáveis espiritualmente e portanto acham que não precisa seguir o chamado de Jesus. Tem gente assim, que não quer seguir o chamado de Jesus, porque se acham já curados. Mas não existe uma autoajuda. Alguns estão pregando que a força que está dentro de você, de mim mesmo não tenho nada, se do alto não for dado. Eu preciso de Jesus para vencer. Eu preciso de Jesus para cumprir o chamado. Glória a Deus. Então nessa noite, amados irmãos, o Senhor não veio chamar os sãos, veio chamar os doentes. Ele não veio chamar os bonzinhos. O céu não é lugar de gente boa, o céu é lugar de gente ruim, mas que se arrependeu. De boa vontade, o inferno está cheio. Mas os que se arrependem dos seus pecados, a porta é estreita, a porta está aberta, o convite, o chamado está aberto. Jesus estava chamando publicanos e pecadores, e Jesus estava chamando o fariseu também. Segue-me. Jesus chama aqueles que ainda estão assim meio obsoletos, aqueles que estão assim meio apáticos, aqueles que estão assim negligentes, aqueles que não estão mais orando, aqueles que não estão mais servindo, aqueles que não querem mais um compromisso sério. É necessário comprometer-se com o chamado de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus mais uma vez com o hino. Quero convidar aqui depois desse louvor nós vamos orar ao Senhor. E se há alguém em nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou que deseja renovar o seu chamado com Jesus, nós vamos orar por você. E eu quero convidar a nossa irmã Alana, né, para louvar a Deus juntamente com toda a igreja num só louvor de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? A irmã pode vir, viu? Da igreja na paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Iremos louvar a Deus com o hino que traz como título Desejo Missionário, um hino bem antigo mesmo.